Fala, empreendedores e empreendedoras! Olha, este é mais um episódio do Power Up Times Money! Oh yeah! Yes! Cara, Fala, Matheus! É um prazer estar aqui mais uma vez, hein? E hoje o assunto é sobre empreendedorismo e muito o quê? Inteligência... Saúde mental e inteligência emocional. Tudo isso. Tudo isso. Caramba, faça a leitura do nosso convidado então. Pois, estamos aqui hoje com Bruno Talarico, que ele é administrador, psicanalista, jornalista, escritor publicado, 17 livros, hein, pessoal? Coach e atual head de recursos humanos da Sindona. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Para falar um pouco e para aprender também, né? Porque vocês sabem que Aqui é troca. Estando com vocês, o resultado é um grande aprendizado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito aí, cara. E você também, para quem não sabe, o Bruno foi um dos grandes responsáveis pelo episódio número 1 do Power Up, viu? Ele conectou, viabilizou toda a produção ali pra gente poder fazer o primeiro episódio pro nosso amigo Kertone Silvano. Um abraço aí pro Kertone. Os bastidores. Os bastidores aí, cara. E agora é a nossa retribuição também, viu? Muito bem, muito obrigado. Espero contribuir de alguma forma aqui e vamos para cima porque hoje vai ser um dia especial. Bruno, já começa falando pra gente como que tudo começou, essa parte de administração, psicanálise, jornalismo, 17 livros publicados. Cara, isso aí é muito expressivo, chamou muita atenção. Como que você conseguiu organizar tudo isso e colocar em prática todo esse processo aí? Basicamente você vai olhar pra mim e vai achar que eu sou um cara com TDAH sem foco, né? Mas assim, a experiência ela vem de acordo com a necessidade. Eu, quando eu era criança, eu queria ser jornalista, eu queria apresentar o Jornal Nacional. Aí, certo dia, eu fui fazer um vestibular, não passei. Fazer um vestibular em faculdade pública, não passei. E aí, qual que é a alternativa? O único lugar que eu tinha dinheiro para pagar era um curso de administração. Aí eu fui lá, fiz o curso de administração, me tornei profissional dentro da administração. Quando eu me formei em administração, na apresentação do TCC junto com a reitoria lá, eles estavam com um programa de novos professores. E aí eu já saí da faculdade já lecionando, né? No ano seguinte já comecei a lecionar. Foram 12 anos aí de ensino superior acadêmico. E assim, eu sou um cara que não passa vontade. Se eu tenho vontade de aprender medicina, eu vou lá e aprendo. E foi assim. A minha primeira formação foi administração. Depois eu fiz jornalismo. E aí, eu acho que cabe muito bem no assunto que a gente vai falar, eu acabei ficando doente mentalmente, né? Eu venho de uma geração que, assim, você ficava doente e você não tratava, era só um Metiolate. Não sei se vocês lembram. E manchava a pele, hein? Sem assoprar. Sem assoprar. Manchava ainda, hein? Era bem isso. E eu venho de uma geração que a gente não tratava, né? E aí, certo dia, eu estava trabalhando, né? E eu tive um burnout. Acordei com uma luz branca, assim, numa sala de hospital, né? Ô, louco, você apagou? Apaguei. E aí eu descobri que naquela época eu estava com ansiedade, depressão e burnout, os três ao mesmo tempo, né? E aí, o que eu fui fazer? Ó, o médico falou, você precisa procurar um psiquiatra e depois você procura um psicólogo. Eu fui, procurei um psiquiatra, comecei a tomar remédio. Parecia que eu fiquei um pouco bobo, assim, eu não conseguia ter os reflexos que eu tinha antes. Parei de tomar medicação por conta própria, fui me consultar num psicólogo. Parecia que eu ficava mais nervoso quando eu saía da sessão. Aí eu procurei, não achei. Até que um dia alguém me falou, ó, vai fazer hipnose que dá certo. E aí eu fui fazer uma sessão de hipnose, com uma sessão eu resolvi meu problema. Foi aí que esse viés da saúde mental veio na minha vida. Eu falei, já que resolveu meu problema, eu vou fazer um curso. Na época eu paguei 15 mil reais no curso e me tornei hipnoterapeuta. Só que, assim, naquela época eu falei, vou fazer transição de carreira. É isso aqui que eu quero ajudar as pessoas, mas... E eu vou sair do que eu faço, eu fui gerente financeiro, gerente de RH há muitos anos, eu vou sair do que eu faço, vou virar um terapeuta aqui. Mas aí eu não tive mercado, né? E, enfim, acabei voltando. E aí eu comecei a estudar psicologia, e aí foi que entrou isso na minha vida. Então hoje, às vezes eu nem cobro para consultar. Se alguém está precisando, eu vou lá e ajudo. Porque esse é um ponto que as pessoas não tratam, principalmente os homens, acaba negligenciando isso, e a gente não tem uma base
dentro de casa. O brasileiro também não tem uma cultura de tratar os homens, enfim. E isso se tornou algo que veio se conectando. Já o meu apreço literário começou em 2014. Meu primeiro livro que eu lancei foi sobre liderança. O título ele é bem interessante, porque é como influenciar pessoas pelo exemplo e não pela imposição. E de lá para cá eu fui escrevendo vários temas. Então hoje eu tenho livros sobre neurociência, sobre hipnose, sobre teologia, sobre política. Em 2022 eu escrevi um livro sobre política, né? Enfim, são coisas que vão se conectando. Então eu sou uma pessoa super curiosa. Qualquer assunto assim que foge do meu viés, que eu quero entrar para poder debater, eu vou lá e aprendo, e é assim que a gente foi criando aí a nossa história. Caramba! E Bruno, nessa sua dinâmica, ao longo dessa sua jornada até hoje, você fez muita coisa, né? Você passou ali por formações e tá em formações. O que você faz para descarregar? Você fala assim, meu, realmente, você já passou por esses problemas que você teve mentalmente, em razão do, acho que acredito, do estresse, que trouxe ali a carga horária ali, às vezes do trabalho, da demanda. E acredito que você não quer passar por isso de novo, né? Longe disso. E o que você faz para lidar com o seu dia, né? As demandas do trabalho, às vezes a demanda da família, as demandas que a gente tem internamente. Como que você consegue conciliar tudo isso e falar assim, não, realmente, agora eu tenho um discernimento sobre isso e eu quero suavizar. E para suavizar, eu faço isso daqui, Matheus. Isso daqui é a válvula de escape, né? minha área de escape. Bom, eu vou dividir essa resposta em duas Eu partes. posso arriscar um? Acho que é escrever livro, cara. Isso aí é o meu hobby. Eu coloquei uma meta que eu vou escrever 2 livros até o final da vida, 2 livros por ano, né? Até o final da minha vida. Mas, assim, existem 2 respostas para isso. O que eu deveria fazer e o que eu realmente faço, né? Perfeito. Hoje eu tenho uma rotina muito cansativa, que às vezes eu acabo não tendo muito tempo para poder fazer essa liberação de estresse, de hormônio, etc. Mas o correto seria ter 1, 2 ou 3 atividades físicas, né? E ter o tempo de lazer. Todo mundo precisa de tempo de lazer, até para poder fazer renovações cerebrais, para poder reorganizar os hormônios, para assim ter uma vida melhor. Se você conversar com qualquer profissional da saúde, ele vai falar assim: você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, se alimentar bem, fazer exercícios e ter uma vida equilibrada no âmbito do lazer e da saúde. Mas eu costumo dizer que assim, você precisa ter uma rotina na qual essa rotina não se repita. É contraditório, né? Falar de rotina que não se repete, mas você precisa ter atividades, por exemplo, atividades físicas mais diferentes. Vocês têm cara de atleta, né? Eu? Provavelmente vocês já jogaram futebol, e isso, às vezes, muitos homens acham que isso é uma atividade física constante. Não, o futebol ele é uma atividade física, mas ele é um exercício físico, que são 2 coisas diferentes. Para que você consiga fazer renovação cerebral e que você consiga liberar os hormônios, enfim, você precisa ter uma continuidade. E uma continuidade não é uma vez por semana. E sim, aí a gente entra naquilo que a gente fala que é a rotina. 2, 3 vezes por semana a mesma atividade. Então esse é um ponto importante. O que eu gostaria de fazer hoje era ter 3, 4 esportes aí. Eu já estou tentando criar minha rotina, que vai ser musculação, que eu gosto muito, apesar de ter parado. Eu quero fazer boxe em pouco tempo e alguma outra luta diferente disso. Existem as lutas estratégicas, né? Por exemplo, judô, jiu-jitsu, e existem as lutas físicas, né? Boxe, taekwondo, karatê, que é onde você coloca a força. Então, acho que todo mundo deve ter essa rotina. O tempo de qualidade com a família é muito importante. Você que tem filho, por exemplo, você precisa ter o tempo para poder criar memórias com seus filhos, né? Sim. Então, fica aí a dica para quem está nos ouvindo aí. Tentar direcionar o seu tempo para ter um tempo de qualidade com a família. Cara, isso é legal porque a gente sempre fala aqui também, Matheus, um outro episódio que é sobre o que você está trazendo, né, são as 5 linguagens do amor, né? Então, para quem quiser saber até mais, vai no Google e procura lá 5 linguagens do amor. São várias. Você tem a tempo de qualidade,
tem atos de serviço, que a pessoa fazer um serviço, alguma atividade por outra. Por exemplo, poxa, no cônjuge ali, um pode de repente lavar a louça pelo outro ali para dar uma força, isso é um ato de serviço, que às vezes a outra pessoa pode se interessar. Presentes, quando ela recebe algum tipo de presente, esse presente não é coisa cara, não é dar um carro, não é dar uma coisa assim tão extraordinária. De repente, um bombom que você leva na hora do almoço, você deixa pra pessoa, ou no seu trabalho. Você tem um amigo do trabalho que você tem uma empatia legal, coloca um bombonzinho ali depois do horário do almoço ali pra ele, ou algum outro item de lembrança, aquilo é um presente também, a pessoa ela pode se conectar com aquilo. Então tem várias formas, 5 linguagens do amor é isso. Então tempo de qualidade é um dos mais utilizados, tem também atos, palavras de afirmação, né? Palavras de afirmação, que é quando Contato você também, né? fala com outra pessoa, contato, tanto pessoas que gostam de abraço, gostam aqui de afeto nesse sentido. Essas são as 5 linguagens. O segredo que a gente identifica de como a gente pode performar melhor, seja no trabalho, seja também um bom relacionamento na família, é você identificar, primeiro, quem são as pessoas que você mais interage no dia a dia. E dessas pessoas, quais são as 5 linguagens do amor, quais das 5 linguagens mais se identificam para ela, não é para você. Então repare, se eu, Charles, gosto muito de tempo de qualidade, não quer dizer que, por exemplo, eu quero ter um bom convívio com o Matheus no trabalho aqui no dia a dia, eu não vou disponibilizar tempo de qualidade para ele se eu perceber que ele não gosta, só porque eu gosto. De repente o Matheus, ele, sei lá, ele gosta de toques, então vai procurar sua esposa, né, Matheus? Vai lá falar com Presente, então, assim, presente. presentes, é isso. Você tem que identificar. Eu tenho um segredo aqui, a brincadeira para vocês mentalizarem não é o que você gosta, é o que você identifica da outra pessoa. Esse é o erro. Então não faça, tem aquele velho ditado, né? Ah, faça o que você gosta, fariam por você. Isso é verdade, a gente faz isso, mas tem uma linha tênue. Uma coisa é você ser educado, fazer algo por respeito, por honrar outra pessoa, e outra coisa é você fazer algo esperando que a pessoa vai gostar, porque você gostaria que fizesse com você. Isso é muito diferente. Então, isso que você falou do tempo de qualidade, levando em conta o que? A memória, isso é incrível. Por exemplo, quem tem filhos, como você falou, é maravilhoso você trabalhar forte, assim, poxa, meu filho, minha filha pequeno, eu não sei qual é o ato de serviço deles, qual é a linguagem do amor. E realmente, a criança, ela não tem ainda as 5 linguagens formadas, ela está em formação, está em crescimento. Então, a melhor recomendação para criança, para quem é pai e mãe, é memória. É a melhor coisa, porque, poxa, você que está assistindo a gente aqui, pensa no seguinte, né, Brunão? Tipo, tem a lembrança da sua família, do passado, quando você tinha seus 5 aninhos, 4 aninhos, 6 anos, de repente, de idade, 9 anos. Qual a lembrança que você tem do teu pai, da tua mãe ou de quem te criou? Então pense muito nisso. Então, se você não tem essa lembrança, então, poxa, começa a plantar agora com seus entes queridos, quem tá na tua família, né? Porque isso, no futuro, quando eles estiverem adultos, pode ajudar muito na personalização de como vai ser a formação de caráter dela também, né? E de lembrança e de felicidade, né? O impacto na vida da criança com essa criação de memórias, o Bruno pode falar muito melhor do que isso. Muito melhor do que eu, na verdade. Isso resulta no adulto que ele vai ser. Né? Sim. Então, acredito aqui que muitas das vezes fala que é traumas, né? Mas eu vou colocar aqui como traumas para ficar mais tangível. Mas muitos dos traumas do adulto às vezes essa falta de memória que ele tem, que às vezes não foi construída lá na infância. E fortalece o equilíbrio emocional que ele vai ter dali por diante. Exatamente. Então, às vezes, a influência como ele vai ser como um pai, talvez como que foi esse trato dele com o pai dele, né? Então, toda essa criação de memória é extremamente importante. E trazendo esse gancho aqui, você trouxe pra gente, Bruno, que você permeou por diversas áreas. E esse permeio, ele foi dado muito à sua curiosidade. Hoje você se considera realmente uma pessoa ainda mais curiosa? Ou você fala, não, Matheus, pra mim já chega, o que eu trilhei até aqui já tá bom, não pretendo mais ser esse curioso que eu fui até hoje. Eu estava comentando com um colega de trabalho ontem sobre isso. Eu falei para ele, tem mais de um ano que eu não faço nenhum curso. Eu preciso fazer um curso diferente. Botar para atividade. Exatamente. Aí a dopamina. Eu falei para ele, eu preciso fazer um curso diferente então eu cheguei numa fase que assim, se eu cair na estagnação e eu não fizer algo diferente, eu não me sinto satisfeito. Então eu preciso sempre trazer para mim algo que não faz parte daquilo que eu domino. Então você chega numa certa idade, numa certa experiência, você começa a dominar. Não que você saiba 100%. Aprendizado acontece o tempo todo, mas eu preciso aprender áreas que eu não domino. E então eu acho que hoje eu estou muito mais curioso do que antes.
Se você me permitir, eu queria só voltar um pouquinho, Claro. que vocês falaram aí da criança, da memória, tudo mais. Eu queria trazer uma explicação técnica para vocês, Claro. para a gente poder entender o porquê que os adultos se comportam de determinada forma e por que que os adultos desenvolvem algumas doenças emocionais. E tudo isso está atrelado na infância. A gente tem um período do 0 aos 7 anos de idade, e quando a gente fala de 0, a gente fala desde a gestação. Eu sou um grande defensor do não aborto, independentemente de qual seja a origem. E eu vou explicar por quê. Porque a partir da quarta semana de gestação, o feto ele ainda não está completo, mas ele já gere emoção e memória. Nesse período, ele carrega o histórico genético da mãe e do pai, e ele carrega toda a memória genética também. Então, do 0 aos 7 anos é o período de formação intelectual de uma criança. É nesse período que ela discerne o certo do errado. Então, a criança do 0 aos 7 anos, o cérebro dela funciona como uma esponja. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, ela repete comportamento. O que quer dizer isso? Se o pai ele é um pai amoroso com a mãe, ela vai repetir comportamento. Se o pai é um pai agressivo, fala alto, fala palavrão, ele vai repetir comportamento. E nesse período, aí é uma explicação um pouco mais complexa, mas nesse período ele vai adquirindo memórias junto das emoções. E é isso que pode determinar uma ansiedade, uma depressão e até uma obesidade ou outros tipos de doença. Então, nesse período, todas as emoções negativas, o subconsciente ele se autodefende. Então, na fase adulta, quando esses comportamentos se repetem, ao invés dele absorver, porque o subconsciente não faz separação do que é real do imaginário, ele só capta aquela emoção. Se for uma emoção negativa, o que vai acontecer? Essa emoção ela vai se repetir ao longo da vida. E aí o corpo ele vai gerar uma doença para auto se defender daquela dor emocional, que às vezes é muito mais forte do que a dor física. Então, por exemplo, eu vou trazer um caso aqui para vocês poderem entender. Eu tive uma paciente que ela, até os 18 anos de idade, ela tinha um corpo escultural. Dos 18 anos até os 25 anos de idade, ela começou a ter obesidade mórbida. Caramba. E como explicar isso, sendo que ela viveu a maior parte do tempo dela com um corpo saudável, escultural, e ela começou a adquirir essa doença? Bom, o caso foi o seguinte: quando ela tinha 4 anos de idade, a mãe dela vestia ela como se fosse uma adulta. Colocava roupa curta e era o espelho da mãe. A mãe gostava de se vestir. E aí, com 4 anos de idade, ela teve o primeiro contato. Os olhos de um adulto olhando para ela com olhos de desejo. Com 4 anos de idade, ela não sabia o que que era aquilo, mas gerou-se uma emoção nela, uma emoção negativa. Ou seja, um homem adulto olhando para uma criança com olhos de desejo. Com 12 anos de idade, na escola, ela repetia o comportamento da mãe e vestia roupa curta. E aí um coleguinha de escola, numa brincadeira que teve, foi e passou a mão nela. Com 17 anos de idade, quando ela já tinha um namorado, o namorado forçou uma situação com ela. E aí, o que o subconsciente entendeu naquele momento? Olha, você com o corpo dessa forma e vestindo essas roupas, você se torna desejável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te tornar indesejável. E ela começou a engordar, 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 para se tornar indesejável. Só que ela não sabia disso. E aí, quando a gente pegou o caso dela já com 25 anos, foi um tratamento em conjunto, né, com outros profissionais, educador físico, etc. Ela já estava com mais de 200 quilos. E nesse período, em um ano de tratamento, ela conseguiu diminuir 100 quilos. Ou seja, perder 100 quilos em um ano é bastante coisa. Por quê? Porque a gente fez uma regressão nela, a gente entendeu todo esse histórico. Tudo isso que eu estou contando para vocês, principalmente nessa primeira ação aí dos 4 anos de idade, ela não lembrava. E era uma forma que o subconsciente tinha para poder defendê-la de alguma forma.
E a partir daí, descobrindo isso, a gente foi tratando e fazendo a terapia, e junto com o educador físico, com a nutricionista, a gente conseguiu ter um resultado. Então é isso que eu quero trazer para vocês entenderem. Os pais, eles são muito responsáveis pelo aquilo que a criança vai ser na fase adulta, né? Muito daquilo que a criança é. Por que que às vezes a gente vê uma criança de 2 anos de idade correndo e não sabe por que que ela se comporta daquela forma e outras crianças com menos idade são tranquilas? Existe uma coisa que a gente chama de histórico genético, que é os últimos 5 anos, tanto do pai quanto da mãe. Isso inclui atividades físicas, alimentações, e tudo isso é transferido para a criança. Então, a criança ela já tem uma formação genética baseada nos cinco últimos anos de vida dos pais antes da gestação. Então, isso são pesquisas, são comprovados cientificamente, e isso traz base para a gente poder entender por que que uma criança se comporta de uma forma e outra não. E às vezes é simplesmente por causa dos hábitos que os pais tiveram ao longo da vida. Então, cabe aí a dica para os pais que estão assistindo entender o porquê e procurar ajuda também. E nesse período, palavras de afirmação é essencial. Por exemplo, você tem um filho nessa idade, você tem que falar: você é bonito, porque muita criança se sente feia, porque ouve, você é uma criação, você é um desejo dos seus pais, porque lembra que eu falei que lá no início, na gestação, a criança absorve tudo? Às vezes a mãe fala: eu não queria ter esse filho. E a criança absorve aquilo, mesmo estando ainda como um feto. E isso vai se manifestar na fase adulta. Por isso que às vezes você vê um quadro onde a criança sempre teve tudo, ela sempre foi educada e desenvolve depressão na fase adulta, por conta dessas questões. Então, palavras de afirmação é importante nesse período. Então, essa é a dica que fica para os pais também. Caramba, Charles. Voadora no like. Galera, você que tá assistindo aqui, ó, tudo esse ensinamento aqui, o que você pode absorver para aplicar no teu dia a dia, na tua vida, no teu trabalho também, o que o Bruno trouxe para nós aqui de lição. Isso daqui, compartilha esse vídeo, coloca aí no WhatsApp para todos os grupos que você tiver, grupo do amigo, do inimigo, né, como você fala, Matheus? Do amigo, do inimigo, do vizinho, do irmão, manda para todo mundo, manda para aquela pessoa também que vai ser pai, né? Inclusive Ser aqui pai, ser mãe. o Bruno já trouxe aqui pra gente uma bagagem enorme do que ele tá carregando, do que ele viveu principalmente, então assim, do impacto que é os pais na vida da criança, até mesmo ali dentro da gestação. E Bruno... Voadora no like, você já sabe, hein, Matheus? Quando você chegar aos trigêmeos aí de vocês aí, né, já sabe o que fazer, né? Tem bastante trabalho para fazer em conjunto com a minha esposa. Mas, Bruno, trazendo esse teu arcabouço aí, todo esse conhecimento, eu queria que você trouxesse pra gente o dia a dia da saúde mental do trabalhador. Na verdade, deixa eu reformular. O que você enxerga que é mais danoso para o trabalhador em termos de saúde mental? Seja ela a rotina, seja ela as demandas, seja os líderes que colocam essas demandas. O que você enxerga que é mais danoso? Assim como um pai de primeira viagem que não sabe como se comportar, no Brasil existem muitas empresas e muitos empreendedores. E às vezes eles acabam crescendo muito rápido sem ter aquela estrutura, né? Hoje, assim, o governo, o Estado, eles são órgãos reguladores. Então, eles identificam que um carro está andando numa determinada velocidade que pode causar um acidente, então eles criam as multas, né? Criam limitações. Nesse ano, o governo criou a NR1, que é uma norma reguladora sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Isso é muito importante, porque ela entrou em vigor no dia 1º de maio desse ano, e ela passa aí por adequações e vai até o dia 1º de maio do ano que vem. E tem alguns pontos aí interessantes. Por exemplo, você sabia que dentro dessa norma reguladora, você não dar feedbacks constantes daquilo que o profissional está fazendo de bom ou de ruim pode ser danoso para a saúde mental? Jamais a gente pensou nisso, né? Existem outros pontos também. Assédio moral. O que é um assédio moral? O que a gente identifica como assédio moral?
tudo aquilo que denigre a honra da pessoa é um assédio moral. Então, dentro do ambiente de trabalho, um ambiente muito violento para questões de meta. Quando eu era criança, eu queria ser bancário, né? Olhava aqueles caras de terno, quero ser igual eles assim. Mas hoje os bancos, né? E vocês que são profissionais da área, vocês sabem muito bem disso. No passado foi pior do que é hoje, né? É, tem muita gente que sai aí adoentado, né? E com licença médica por conta disso. Metas abusivas. Então, tudo isso faz parte do pacote dessa norma reguladora que o governo está trazendo para nós. Mas respondendo a sua pergunta, o que eu vejo assim como danoso no ambiente de trabalho? Eu creio que o ambiente de trabalho ela é uma extensão da sua casa. Então, existem dois interesses aí. Do empresário de se tornar grande e tornar aquele negócio, aquele projeto num sonho, e da pessoa, porque o empresário ele se torna patrocinador do sonho das pessoas. Então, muitas pessoas que têm aí vontade de comprar um carro, ou ter uma casa, ou formar uma família, depende desse fluxo de trabalho, né, para poder alcançar os seus sonhos. Então, tudo aquilo que sai dentro da normalidade, ele se torna danoso. E, por outro lado, assim, a gente vê é que o Brasil, ele tem toda uma história, né? Ele tem toda uma história de revolução industrial. O Brasil, até os anos 60, era um país industrial, até os anos 90 era um país industrial. A partir daí se tornou um país de serviços, né? E mudou um pouco. Até discussões como essa aí da escala 6x1 é 6x1, discutível, né? home office. Home office, enfim, existem países e eu vou falar para vocês, a CLT, ela foi importada lá nos anos 30 da França. Existem poucos países que têm a CLT. Por quê? Cada país tem a sua necessidade, tem a sua cultura. O Brasil, ele veio de ser um país industrial, né? E hoje as pessoas têm que se adaptar mediante a necessidade. Então, se você for ver na Europa e nos Estados Unidos, o modelo de trabalho é modelo de entrega. Você não precisa cumprir horário, você tem uma demanda que você precisa entregar. Você entregou a demanda, ok. Meritocracia, né? Meritocracia, ok, tá ali, tá pago o seu serviço. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, às vezes, você precisa cumprir uma carga horária mesmo sem produzir. Bruno, até pegar esse gancho aí, porque isso eu compartilho com você essa opinião, no sentido de que, às vezes, o que eu acho muito ruim, assim, em algumas empresas, quando foca muito na questão só do horário, que às vezes aquele colaborador, ele já cumpriu o objetivo do dia, o que ele podia fazer naquele dia, e ele tem que ficar enrolando. Nas condições que ele tem também. Nas condições que ele tem, ele conseguiu cumprir, mas tem que ficar enrolando ali, enrolando o dia, ou então, às vezes, a pessoa ela não cumpre o que ela tinha que fazer dentro daquelas 8 horas, porque ela sabe, eu tenho 8 horas para fazer isso aqui eu faço em 2, 3. Então ela fica ali fazendo devagarzinho, e no final do dia ela acaba até concluindo o que tem que fazer, se ela não se enrolar, não se dispersar, ela acaba terminando, só que você vê que não é meritocracia, mas não é culpa do colaborador, é a cultura que é empregada aqui no Brasil há tanto tempo, né? Há mais de 100 anos, quase 100 anos já. Então a gente fala o seguinte, minha opinião aqui do Charles falando quando a gente fala muito sobre a questão dessa carga horária das 8 horas, o que me incomoda muito em empresas quando eu vejo esse movimento é a enrolação. E a enrolação é porque é a cultura que foi criada, porque ela fala, pra que eu vou fazer mais rápido? Amanhã é um novo dia, amanhã eu tenho as metas para cumprir, para continuar, mas eu tenho que cumprir as 8 horas. Esse é o ponto que pega, não é cumprir o objetivo ali, não é o mérito que está em cima. Isso também a gente emprega muito no bancão, né, Matheus? Que nosso lema no bancão não é hora, é meritocracia, é meta, é entrega, é focado em entrega. Se você conseguiu fazer a sua atividade da empresa, na nossa empresa aqui no bancão, com o nosso time, dentro de, sei lá, você fez em 1 hora o que você estava programado fazer no dia, cara, você está livre, mano. Você está de boa, tranquilo, vai ganhar a mesma coisa, não vai mudar nada. Isso é transparente, entendeu? Isso é bem, assim, é meta. A gente tem as nossas metas, se cumpriu a meta, sucesso. E não é aquela meta também maluca, agressiva, é metas extremamente palpáveis e a gente tá junto, né, do nosso time para poder fazer o acompanhamento, né? Exatamente, eu acho que, e o Bruno pode acrescentar nisso, Charles, você ter o líder, né, o líder encabeçar ali a sua equipe de maneira consciente, acho que é o primeiro passo. Sim. Porque não adianta eu falar assim, Charles, a gente precisa cumprir essa meta aqui. Você fala, tá bom, mas a gente vai cumprir. Só que a primeira coisa, já me falta a ferramenta.
Sim, não tem recurso. Não tenho recurso para cumprir aquilo. Eu até quero cumprir, eu consigo cumprir, eu sei como cumprir, mas eu já esbarro ali, eu não tenho ferramenta. Não, Matheus, vamos usar o que tem. Não, tudo bem, poxa, mas para usar o que eu tenho, eu não vou conseguir. É óbvio que eu não vou conseguir chegar nesse resultado nesse tempo que é esperado. Eu posso até chegar, mas vai demorar muito tempo. Sim. Então, acho que a primeira coisa, talvez, que eu vejo é ter essa conscientização partindo do líder. E aí eu queria saber de você também, Bruno. Eu acho que o Brasil, o Brasil é muito peculiar. Tudo isso que vocês estão É um falando, continente, né? O Brasil é diferente. É porque muito grande. tudo isso que vocês estão falando da empresa de vocês já foi implantado nas maiores empresas do mundo. Então, Google é assim, Apple é assim, e todas as maiores empresas do mundo é dessa forma. Tô começando bem, Somos né? uma das maiores. Só não, pelo menos na Cultura. prática, na cultura, estamos indo, tá tudo bem. É muito bem isso. Só que aí tem um ponto, né? Vocês sabem melhor do que eu, porque vocês são empresários, que o Brasil, ele é o país com uma das maiores cargas tributárias que existem no mundo do ponto de vista do empreendedor. Então a visão do empreendedor é assim: pô, eu trabalho, eu gero negócios, eu gero emprego, eu pago impostos, o governo vem e toma 40% daquilo que eu faturo, É o famoso recolher, né? Nossa Senhora. então eu preciso retirar isso e gerar minha produção de determinada forma. É um aprendizado errado que o brasileiro tem, que o empreendedor brasileiro tem. Isso é uma coisa que tende a mudar, né? Porque, para falar a verdade para vocês, a gente está atrasado em relação aos Estados Unidos e à Europa em torno de 5 anos. O mestrado que eu fiz em 2023, numa faculdade americana, eu entendi ali que tem empresas e a inteligência artificial está tão avançada nessas empresas que a maioria das profissões que a gente tem aqui no Brasil já não existe mais em outros países. Tem países na Europa que não existem mais advogados. O que eles fazem lá? Você tem a parte queixosa e você tem a parte da defesa e você tem um juiz. Eles sobem, basicamente eles sobem a peça de um lado, né, a peça jurídica de um lado, o outro argumento do outro, e o juiz, baseado na Constituição do país e nas leis, mediante aquela ação, tudo isso de forma de inteligência artificial já dá a sentença. Ou seja, hoje no Brasil você tem uma série de processos que não são julgados, que vão demorar anos para ser julgados. Lá eles fazem em minutos. Então existem algumas profissões que vão ser substituídas. Então a gente precisa estar preparado para isso também. E o ponto de vista da questão mental, de fato, é a gente não ter a chamada qualidade de vida. Porque se você, numa sexta-feira, o seu funcionário cumpre aquela demanda e você libera ele para curtir com a família dele o que ele quiser fazer, com certeza ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Ele vai entregar mais ainda porque ele vai se sentir honrado, né? Por pertencer É a troca, empresa, né? né? A troca. É a troca. De fato, a troca é importante, porque você só é feliz num lugar se tem retribuição. Aquela pessoa que trabalha, entrega resultado e não vê reconhecimento, ela não vai se sentir feliz no lugar. Bruno, e como que você vê assim no dia a dia nas empresas, quais são os principais sinais que os líderes acabam até deixando passar quando eles não percebem que de repente tem ali um risco de adoecimento emocional, né, com seu time e tudo mais? Primeiro que assim, a questão da liderança, ela ainda é muito primária no Brasil. Liderança, ela tem alguns princípios. O principal princípio da liderança é você servir. Esse é o principal princípio da liderança. Primeiro você serve para depois você querer resultados. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro sobre liderança, como influenciar pessoas pelo exemplo. Será que os nossos líderes hoje são líderes ou são chefes? Existe essa nomenclatura que ainda pega muito. O chefe é aquele que vai cobrar resultado e não vai te dar as orientações para você alcançar. O líder é aquele que percorre o caminho junto com você e goza dos resultados junto com você. Então, as empresas hoje, elas não estão preparadas para a saúde mental, elas não têm a preocupação e muita gente ainda dentro das empresas acha que isso é uma besteira. Assim como quando eu era adolescente, eu achava que depressão era uma frescura até eu ser vítima da depressão. Então, somente aqueles que foram curados podem curar. Não adianta que a teoria e a prática elas divergem muito.
Então, somente aqueles que foram curados podem curar. Somente aqueles empresários que já tiveram algum tipo de contato com alguma doença mental. Por quê? Porque ansiedade e depressão pode parecer simples, mas ela está catalogada como uma doença mental. De fato, existe um catálogo médico, que é o DSM-5, que coloca essas doenças como doenças mentais. Então, somente pessoas que já passaram por isso na família vão ter a preocupação na hora de empreender e ver os funcionários nessa situação. Caramba, isso daí é interessante, Charles, porque assim, a negligência emocional é tratada, eu vou trazer aqui para o homem, né? Pelo homem, assim, de fato, ela é negligenciada. O homem, ele não dá uma atenção devida, acho que, à saúde mental, né? E eu fui ter esse discernimento, a minha esposa é psicóloga, quando ela começou a cursar psicologia, e aí ela vinha trazendo alguns casos, e aí a gente foi tomando ciência de que, poxa, realmente, esse estudo e você ter um amadurecimento para lidar com isso é necessário. E aí logo depois veio a pandemia e escancarou tudo, né? O que não era para aparecer na pandemia em termos mentais, de doenças, trouxe. E aí a gente começou, eu particularmente comecei a ter o discernimento o quão é importante você ter a sua saúde mental em dia, seja para você produzir, seja para você viver. Então isso que você trouxe assim, do líder, poxa, do líder ter essa empatia, por quê? Porque muitas das vezes ele já passou por isso, ou ele acompanhou alguém muito de perto que passou por isso. Então ele fala: eu não vou passar por isso e também não quero que o meu Não, você é a colaborador. dor que isso vai causar, né? E o Exatamente. resultado, e não vai atingir É resultado, perfeito, é isso no final mesmo. das contas. Porque vai ficar essa roda, né? Poxa, ele fala que não tá bem, mas eu não tô vendo nada. Ele tá bem, ele acorda, ele tá comendo, né? Mas mentalmente ele não tá saudável. E isso impacta nos resultados. Perfeito, e Bruno, você falou muito sobre também o desenvolvimento, né? Sobre a liderança. É líder e chefe, né? A diferença dos dois. Você acredita que aquela pessoa que realmente é líder, que não é o chefe, que é o líder, que tá ali fazendo junto e tudo mais com o seu time, essa é uma habilidade que ela pode ser, um chefe, por exemplo, ele pode ser, buscar ali aperfeiçoar para ele poder virar um líder um dia, é algo que nasce, é nato com a pessoa, ela pode, quem não nasceu com isso, se de repente for a sua opinião, ela pode também treinar essa habilidade, como que você vê isso, que pode ser feito? O ser humano, ele sempre vai ser adaptável. Liderança, ela é desenvolvida. Existem algumas pessoas que têm determinado perfil, mas liderança ela é desenvolvida porque existem princípios, né? Acho sim que todo líder deveria entender de administração e deveria entender de psicologia para poder conseguir mensurar resultados financeiros com resultados com gestão de pessoas, né? A gestão de pessoa é o que vai fazer você ter o resultado financeiro. Então, isso é desenvolvido sim. E o líder que é líder, ele desenvolve outros líderes. O bom líder, ele não fica com receio daquele que tem potencial tomar o lugar dele. Ao contrário, o bom líder, ele desenvolve outras pessoas e a partir daí ele se torna maior por saber desenvolver pessoas. E também sente até orgulho, né? Porque ele vê que, poxa, é o legado, né? A gente É o chama assim, é o legado. legado, né? Essa é a palavra. Essa é a palavra. É o legado. Tudo aquilo que a gente faz durante a nossa vida são os nossos legados. E aí eu retorno a pergunta para vocês. Qual tem sido o seu legado com a sua esposa? Não tem filhos ainda, mas um dia vai ter. Qual tem sido o seu legado para os seus filhos? Qual tem sido o seu legado para os seus clientes? Qual tem sido o seu legado para as pessoas que convivem com você? Eu tenho ouvido, e hoje mesmo eu ouvi de pessoas diferentes, que o Charles tem um bom coração, o Charles é uma ótima pessoa, é um cara que sempre está disposto a ajudar. Esse é o seu legado, Amém. de pessoas diferentes. E aí, qual tem sido o seu legado? Aí eu retorno essa pergunta para você fazer uma autorreflexão e dizer qual tem sido o seu legado. E o seu legado, essa autorreflexão é o feedback que as outras pessoas vão ter em relação a você. Então, se a maioria das pessoas olham para você com olhos, olha, essa pessoa aí, eu não quero ficar muito perto de você. Ainda dá tempo de desenvolver e se tornar uma pessoa melhor. Não, Perfeito. isso é importante, porque realmente o legado do Charles, acho que ele tem esse coração, né? E é legal porque, legal assim, né? A gente é taxado muitas das vezes, né, como bobo
Não, mas ele é bobo, né? Mas por que você tá fazendo isso? Você é bobo, você vai fazer Eu isso? falo, eu sou um bobo consciente. Você é bobo, você vai fazer isso, é bobo. Mas por que você vai ajudar essa pessoa? Eu já escutei muito isso. Mas você é bobo, você vai ajudar essa pessoa, mas você é bobo, você vai... Você tá ferrado de trabalho aí, você vai parar pra fazer isso, Você vai cara. prestar essa assistência? Eu vou prestar essa assistência, né? E aí realmente, a gente começa a... Bom, as pessoas falam que eu sou um bom ouvinte, né? Porque muitas das vezes a pessoa vai levar um problema pra você e a primeira coisa que você faz é julgá-la, né? Antes mesmo de você entender todo o contexto. Então, algumas pessoas me falam que eu sou um bom ouvinte. E acho que realmente, acho que eu não tenho esse peso de julgar. Porque é aquele preceito também, né? Da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado. com Então, certeza. acho que talvez meu legado seja esse, né? De ouvinte e talvez de aconselhar um pouco. Mas essa questão de você observar o seu legado também, essa autoanálise já é um baita pontapé, né? Assim, nisso que você Pra falou, desenvolver líder, né? eu fico feliz aí pelas palavras, porque eu acredito muito em energia. O que que é energia? Tudo que vai e volta. Simples assim. A lei da atração, tal. Então, assim, eu falo muito pro Matheus isso. Poxa, vamos fazer. Às vezes a gente tá bem apertado de trabalho, não, cara, não dá nem pra respirar. Já temos a previsão ali, 11 horas da manhã, já sabemos. Matheus, hoje vai até umas 10 da noite, cara. Até as 9 da noite. Aí acontece alguma coisa, alguém precisa de algum apoio, a gente para meia hora ou uma hora da agenda ali, marca uma reunião na hora com colegas. Às vezes tem colegas, às vezes alguns que estão desempregados, manda mensagem pra mim e falam, Charles, poxa, preciso de alguma, se souber de alguma coisa aí, você pode me indicar? Eu falei, claro, vamos marcar. Aí eu já marco na hora, vamos marcar um papo aqui. Eu já marco uma conversa, troco uma ideia, chamo até o Matheus, várias vezes eu já chamei ele Sim. para participar comigo, a gente tentar entender o que pode melhorar para a pessoa. A gente dá algumas sugestões de melhorias para ele, tipo, o que você está fazendo de legal aí, o que você consegue colaborar com a tua empresa, o que você está buscando. Ela dá os pitacos dela, fala, né? A gente fala o seguinte, olha, se você mudar, falar dessa forma aqui, acho que fica melhor. Você vai se destacar perante outras pessoas, né? Vai ficar bem mais interessante. Ela, puxa, não tinha pensado por esse lado. Eu falei, então, é isso que o recrutador vai querer ouvir. É isso, aí a pessoa agradece, fica feliz, tá? Depois o Matheus fala, pô, Charles, e aí, você parou? Falei isso, falei, cara, é isso, mano, porque amanhã é um novo dia, entendeu? Eu não sei meu dia de amanhã. Então eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu posso ajudar, mas sem deixar a peteca cair, lógico, mas porque se amanhã eu precisar de ajuda, eu sei que eu vou poder ter ajuda, eu sei que eu posso pedir apoio para aquela pessoa, entendeu? Tranquilamente, a gente não pode ser orgulhoso. É isso que eu Exatamente. penso. Esse que é o ponto, né? O ponto é a generosidade que às vezes a gente não tem. E não fazer também pra ter algo em troca. Esse é o ponto. Exato. Não faça com isso. É energia. Isso não é energia, cara. É isso. Esse é um ponto muito importante a se observar. E, assim, voltando um pouco na questão ainda de saúde mental, hoje a gente tem diagnóstico de uma série de coisas que antigamente a gente não tinha. 10 anos atrás a gente não sabia, por exemplo, identificar o que era um autismo. E hoje tem uma classificação de pessoas autistas, enfim. Tem um dado aqui que pode parecer. É interessante trazer esse dado para vocês, porque isso é um dado científico. Pode parecer um pouco machista, mas eu acho que eu preciso trazer para vocês. Existe um dado científico que fala que a mulher ela carrega no seu útero todo o histórico genético de todos os parceiros sexuais que ela teve. Outro dia eu ouvi uma mulher que teve um filho que não se parecia em nada com o marido atual dela. Se parecia com um ex-marido. Isso de fato acontece. Então, mulheres que têm muitos parceiros ao longo da vida, ela carrega todo esse histórico genético de todos os parceiros. Aí que tá. Toda mistura, muita mistura, gera mutações. Então, por que que às vezes uma criança nasce com TDAH, a outra nasce com autismo? Existem estudos que comprovam isso, diferente do homem. Por isso que a mulher ela é especial. A mulher ela tem o útero, ela tem o dom da vida que o homem não tem. Então, isso até serve como uma dica, né? Novamente, parece ser machista, mas é um dado científico que às vezes a mulher que tem muitos parceiros sexuais, o filho pode nascer com várias questões aí que ela não consegue identificar. Tanto da parte boa genética, né? Às vezes um parceiro tinha um olho azul, o pai tem um olho castanho e nasceu com olho azul, quanto da questão de algumas doenças que podem ser desenvolvidas na gestação por conta disso. Então, a maioria das doenças que estão sendo identificadas hoje, existe um estudo por conta também disso, né? Pode ser outros fatores, mas essa questão genética é muito importante
e eu acho que vale a pena trazer porque é algo novo, nem todo mundo sabe sobre isso, né? E é algo novo, é importante saber, e as mulheres hoje, elas, com essa liberdade sexual que elas têm hoje, elas têm que tomar cuidado, porque no futuro pode acontecer algo que elas não estão esperando. Caramba, isso daí eu desconhecia esse dado. Também influencia. Queria até aproveitar um gancho, cara, aproveitar, você falou do feedback, né? Você falou do feedback do líder, dar o feedback para tua equipe, para os seus liderados, né? E o auto-feedback, o que você acha? Você tem alguma dica, alguma sugestão de como executar um bom auto-feedback e se ele faz sentido, se vale a pena a pessoa também ter auto-feedback? Todo mundo tem que ter autoanálise. E às vezes é difícil você reconhecer, porque às vezes dentro de uma empresa você olha tudo aquilo que você faz de bom e você observa aquilo que talvez você não seja reconhecido por aquilo. Mas eu acho que você entender aquilo que você é bom e aquilo que você precisa melhorar, isso é de extrema importância. Autofeedback, ele vem muitas vezes do feedback que você recebe do outro, porque o outro vai observar coisas que talvez você não consiga enxergar. E aí você ter generosidade. Essa palavra vocês vão sempre ver na minha boca, generosidade. Generosidade em ouvir a opinião do outro sem levar a mal ou sem ter uma intenção negativa, isso é importante também. E próximo às pessoas que realmente te conhecem e te amam de fato, para perguntar o que eu estou errando. Você tem feito essa reflexão com sua esposa? Não sei a resposta. Você tem feito essa reflexão com a sua esposa? No que eu estou errando, no que eu posso melhorar? Ela, por amar você, ela vai te dizer de fato aquilo que você está errando. Com a sua mãe, com o seu pai, com pessoas próximas, com amigos que, além de colegas de trabalho, são amigos. Eu acho que tudo isso é importante porque a gente não sabe de tudo. Às vezes a gente olha no espelho e tem uma visão distorcida daquilo. Vocês sabiam, outro dado importante, vocês sabiam que vocês são 20% mais bonitos do que aquilo que vocês veem no espelho? Caramba. Então, como assim, cara? Não entendi não. Como é que é, Matheus? Você sabia disso? Não, eu achei que Se era. souber, me explica aí, cara. 20% mais feio, né? Você olha no espelho, às vezes você acha que você não tá bem, ou na Ai, câmera de E Vagnão, tá vendo? Tudo tem jeito, Wagner. Não tem jeito. Tudo tem jeito. Sou lindo pra caramba. Você é 20% mais. Então, a visão que a gente tem da pessoa é aquilo que a pessoa realmente é. A visão que a pessoa tem de si mesmo, tanto numa foto de um celular, ou num vídeo, ou até mesmo do espelho, ela está distorcida. Nós somos 20% mais bonitos e atraentes do que aquilo que a gente vê. Ou seja, né? Tá tudo Tá bem, tudo bem, Charles, tá tudo maravilha. Tá tudo bem. E Bruno, eu queria partir agora para uma linha aqui. Hoje a gente vive num mundo que é extremamente tecnológico, né? A gente fala muito assim de algoritmos, a gente fala muito de inteligência artificial. A inteligência artificial tá do momento que a gente abre o olho ali para escovar os dentes até o momento que a gente vai dormir. Eu queria que você trouxesse aqui pra gente como que você enxerga isso dentro do ambiente de trabalho, e se isso pode potencializar possíveis doenças mentais, né? Se esse uso excessivo ou esse mau uso ele pode contribuir para essas doenças. Você enxerga isso a longo, médio prazo? Ou você pode trazer para a gente e falar, não, Matheus, realmente isso aqui já está acontecendo e as pessoas não estão olhando com bons olhos, ou de fato isso é um devaneio assim que a população começa a trazer? Bom, eu acho que a inteligência artificial ela vem para revolucionar o mundo de forma positiva. O que a gente tem que começar a observar, e vocês que têm filhos têm que começar a observar, é o excesso de telas. Isso é prejudicial. Provavelmente, se vocês devem ter ouvido que o açúcar ele incha a pessoa, incha o corpo. Sim. Já ouviram essa expressão, né? O que incha o cérebro? O que inflama o cérebro? O açúcar ele incha e inflama o corpo. O excesso de telas ele incha e inflama o cérebro. Então, muitas vezes que a pessoa acha que tem uma ansiedade, uma depressão ou qualquer doença emocional, se você retirar a tela do celular ou do computador ou até mesmo da TV, você consegue melhorar o quadro da pessoa.
Tem muita gente que é diagnosticada com autismo, com TDAH, e se você tirar a tela, você melhora o quadro. E os adultos, eles têm menor tendência do que as crianças. As crianças, elas não estão preparadas. Então, se você que pretende ter trigêmeos, Ô, Matheus, trigêmeos. ou 4 ou 5, a gente não sabe, você como pai, você vai estar fazendo um bem enorme pro seu filho, dando um celular na mão dele a partir dos 4 anos de idade. Antes, não. Antes dos 4 anos, a criança não tem maturidade cerebral, emocional, para poder lidar com telas. Tá? Então, esse é um ponto que eu quero trazer, porque é muito importante. Não sei se vocês sabem, a gente tem os neurônios, que são células nervosas que passam pelo cérebro, são células elétricas que passam pelo nosso cérebro e ele tem uma renovação diária. Alguns neurônios, eles nascem e morrem no mesmo dia. E quando você faz uso excessivo das telas, eles se renovam já doentes. E aí que, por exemplo, o Charles, que é um atleta, né? Se você olhar, você vai perceber se ele vai. Você vai perceber. Você é 20% mais bonito? Isso é. Igual um tal presidente aí que falou que tem histórico de atleta. O Charles também tem histórico de atleta. A gente tem a memória celular, né? Então, se você fazer a musculação há 10 anos atrás e voltar a fazer, o seu corpo vai relembrar e ele vai evoluir como tinha antigamente. Da mesma forma, o nosso corpo. O nosso corpo ele é adaptável. Não sei se vocês sabem, o segundo órgão que tem maior número de neurônios depois do cérebro é o intestino. Exatamente porque o corpo ele precisa se adaptar com aquilo que a gente come. Tirar os nutrientes. Então, se você come uma comida gordurosa, uma comida que não é saudável, ele vai tentar retirar tudo aquilo para te dar energia e para potencializar os seus sinais vitais. E esse que é o ponto. O excesso de telas ele vai trazer inflamação cerebral e você não vai conseguir ter o seu melhor baseado nisso. Então, se você conseguir colocar dentro da sua rotina atividades que não envolvam telas, porque hoje é tudo assim, né? Você já não tem mais paciência de assistir um filme inteiro. Você vai lá no catálogo do streaming, não tá legal, vou adiantar. Ou você vai no YouTube, não tá legal, eu vou adiantar. Ou você vê no catálogo um monte de filmes, dezenas, e fala, nossa, não tem nenhum filme que preste aqui, né? Exatamente. Tem muito filme. Você fica vendo... Você demora mais tempo pra achar. Mais tempo procurando do que se tivesse pego um e assistido, né? Exatamente. Aí acabou o teu filme, não posso mais assistir. Exato. Esse é o ponto. Agora, voltando um pouco na inteligência artificial, a inteligência artificial ela vai ser potencializada se tiver pessoas inteligentes emocionalmente e tecnicamente para poder suprir. Elas aprendem conosco, né? E o que eu vejo, às vezes, na maioria das vezes, é que, assim, isso é muito reflexo do que o país passa hoje, tanto aqui como em outros lugares. O país, os políticos precisam de pessoas desenvolvidas intelectualmente para serem eleitos. A grande massa de manobra política está naquelas pessoas que não conseguem ter discernimento daquilo que é certo e que é errado. As pessoas tomam partido, elas não conseguem entender o porquê que determinada coisa é daquele jeito. Sim. Né? Vai perguntar para os eleitores aí o que é economia, o que é macro, microeconomia, não sabem dizer. Elas só sabem dizer que um candidato é melhor do que o outro porque o outro fez determinada coisa. Então, a inteligência artificial vem para as pessoas inteligentes de fato. E as pessoas que não se atentarem com isso, elas vão perder mercado e a desigualdade vai ficar cada vez maior. Porque hoje um cientista de dados ganha determinados R$1.000 aí. E uma pessoa que entrega uma mão de obra barata, que é necessário a gente ter garis e vai continuar tendo, é necessário a gente ter auxiliares de limpeza, é necessário a gente ter metalúrgicos, é necessário a gente ter pessoas de mão de obra barata. E é esse o ponto, né? Vamos voltar lá na curiosidade. Por que você estudou tanto e são áreas diferentes? Pô, porque eu nasci pobre.
Eu nasci em periferia, eu nasci com pais analfabetos, e eu não queria mais ter essa realidade. Com 10 anos de idade eu já sabia que eu não queria ter a realidade que eu tinha. Então, qual que é a forma que a gente tem hoje? E muita gente discorda disso. Se você estudar e você evoluir, você aprende o que que é a tendência, você sai dessa grande maioria de pessoas. A inteligência artificial, ela vem para poder ajudar e potencializar tanto as empresas quanto as pessoas. Eu acho, inclusive, que futuramente a gente vai ter diagnóstico médico num aplicativo. Sim. Vai ter aplicativos que vai fazer a checagem do seu Escanear, corpo, né? escanear o seu corpo e vai identificar se você tem uma doença ou não. Então, vem para ajudar. Mas a gente precisa mudar um pouco esse viés que a gente tem. Aí, o jeito que tá bom, que a inteligência artificial vai tomar mercado e muitas pessoas vão sofrer com isso. Não, pode concluir, pô. Não, se a gente não estiver atento para isso, a gente vai acabar sofrendo. E como que você vê, por exemplo, como que os RHs e até os líderes podem fazer bom uso da inteligência artificial sem comprometer a empatia, sem comprometer o bem-estar e o suporte emocional dos liderados, né, dentro da organização? Qualquer departamento, ele tem que facilitar a vida das pessoas. Eu costumo dizer assim, eu já fui contratado para muitas empresas que elas estavam destruídas para eu criar um procedimento do zero e fazer funcionar. Aí eu falava assim para as pessoas que trabalhavam comigo, quanto mais organizado tiver o meu departamento, menos eu trabalho. E é isso que eu sempre faço. Quanto mais tiver organizado, mais processos estiverem criados, menos eu trabalho. Então, o RH, ele tem que estar atento para as tendências e unir aquilo que vai facilitar a vida da pessoa, aquilo que vai trazer conforto para a pessoa. Por exemplo, a gente está... Vamos pensar um pouquinho quando não existia Google, que acho que é da nossa época, né? Sim, do Matheus não sabe. Mais novinho. Mais novinho não sabe. Eu me formei e não existia Google, eu tinha que ir na biblioteca pegar Eu tinha livro. biblioteca, cara. Tinha- Biblioteca. E era gostoso, eu gostava. Era bom. Eu gostava. E naquela época você não tinha... O Wagner também gostava. Eu sou da época do Matheus. O Wagner é da época da Revolução Industrial, né? Então, Nessa época você tinha que ir na biblioteca pegar livros para poder estudar de fato. E nessa época os melhores profissionais eram formados. Hoje o que acontece é que assim, tem uma grande oferta de universidades particulares que assim, caiu o RG na porta, Tá matriculado. tá matriculando, pagou a mensalidade e tá recebendo pô, isso é uma diploma. verdade, cara. Quando eu fiz o vestibular, você tinha que fazer prova, você tinha seleção pra entrar na faculdade, não era seleção de verdade mesmo, não era Sim. seleção maquiada ali. Sim. Tinha que fazer prova, tinha que ter notas. Se tivesse uma nota muito boa, você ganhava uma bolsa ou um bom desconto. Se não tivesse uma nota legal, você não passava no supletivo, né? É que o tal Vestibular. o tal do MEC, Ministério da Isso é Educação, faculdade particular que eu tô falando, não é pública não. Na particular é na assim. particular, Pública é muito mais, às vezes o nível também é muito alto. Não, mas na particular então tinha essa seleção, isso que era incrível. Tinha. É o chamado vestibular. Só que o De tal do verdade. MEC aí, que ele está dentro de um sistema que a massa de manobra ali política faz com que as pessoas sejam emburrecidas, ele tirou a obrigatoriedade do vestibular. Hoje não precisa mais, você só se matricula e você estuda, paga a mensalidade e recebe o diploma. Então, hoje, muitos profissionais, principalmente na área da saúde, estão saindo despreparados. Quantos aí estão deixando o bisturi dentro da barriga da pessoa? E às vezes, na hora de Uma fechar, negligência. cadê o bisturi? Cadê? Caiu dentro da barriga da pessoa, né? Então, é uma brincadeira? Mas é o reflexo da sociedade que a gente tem hoje. Quantos prédios estão caindo? Quantos prédios são feitos... Lembra de uma história que aconteceu no começo dos anos 2000, que fizeram um prédio com a areia da Sim. praia? Não durou nem 2 anos o prédio caiu? Sim. Exatamente é o reflexo que a gente tem hoje. Empresas mal geridas, um dado importante, que vocês são empreendedores, vocês sabem. A maioria das empresas não duram 2 anos, né? É verdade. Algumas são abertas, o IBGE, o Sebrae tem dados específicos sobre isso. Algumas são abertas, elas não conseguem viver durante 2 anos. Por quê? Porque hoje, com a situação que a gente está de desemprego, as pessoas precisam se virar. E às vezes elas não estão preparadas para empreender.
se você for numa rua ver, ó, o vendedor de bala que tem uma barraquinha na rua é um empreendedor. Sim. Então, o que que cabe para ele ficar 8 horas dentro de um regime CLT e ficar preso naquela situação, ganhar menos ou ir vender bala na rua? Eu vejo engenheiros, eu vejo médicos, administradores, advogados indo dirigir no Uber porque eles têm uma flexibilidade no horário e recebem a mesma coisa. Então, esse é um ponto que a gente precisa observar também. A educação populacional reflete em como os empreendedores tratam os seus funcionários. Matheus, na sua opinião aí, fala pra gente, pra quem tá em casa, o que que pode fazer para poder aumentar a capacitação profissional, melhorar um pouco quem trabalha com o mercado financeiro, para onde eles podem ir agora? Charles, perfeito. A gente tem aqui um braço educacional dentro do Grupo Bancão, que é a meoc.com.br. A Meoc você consegue ter, é uma plataforma, é como se fosse um stream, só que um stream de educação. Você consegue entender, de certa forma, como que funciona o mercado financeiro. A gente tem um viés muito forte ali no que tange a toda a estrutura do Banco Central e os produtos do Banco Central. E quando eu trago produtos do Banco Central aqui, eu quero enfatizar o Pix. O Pix é essa esteira maravilhosa que o Banco Central trouxe e nos deixou aqui. Dentro da família Pix vem crescendo, e você que está dentro de alguma instituição, seja ela de pagamento, SCD, CFIs, e você quer entender um pouco mais sobre como funciona esse meio ambiente, né, esse ecossistema, se cadastre na Meoc, meoc.com.br. Lá você consegue assistir às aulas elas têm um cronograma, é uma lógica, e ao final desse curso você consegue também ter um certificado. O Yamioc não é só isso, também é uma comunidade, né? É muito maior que isso, justamente, é uma comunidade, lá você consegue ter essa interação com outros participantes e também com esses singelos professores que vos fala, né, Charles? Então, ó, venha para Meoc, meoc.com.br, você vai poder adquirir conhecimento, aumentar a tua capacidade também de entender os novos produtos. Sim. E isso vai ser resultado para quem Dinheiro. serve isso? Dinheiro. Funfa. Dinheiro. No bolso. Ali é isso que é o que você vai ter, né? No final das contas, com aquele certificado, você pode se recolocar no mercado de trabalho, você pode buscar uma promoção, e é isso que o Charles trouxe. Vai refletir em dinheiro, vai refletir em bufunfa. E é isso aí, pessoal. Então venha meoc.com.br, a gente espera você, viu? Exatamente. E voadora no like, hein? Voadora no like, curte, compartilha, manda no grupo do inimigo, deixa os feedbacks aqui pra gente, que é extremamente importante. Os feedbacks de vocês ajudam a gente a melhorar esse episódio, a melhorar todo o programa. E voltando aqui pro Bruno, trazendo toda essa tecnologia, trazendo toda essa sua vivência como líder também dentro do RH, o que você enxerga que os RHs ou aqueles líderes, eles devem observar, ou é tendência futura, para que façam, de certa forma, um zelo para a saúde mental ali do colaborado? O que você enxerga de boas práticas? Além daquelas, olha, dê feedbacks positivos, tem a NR1 que você trouxe aqui pra gente, que foi uma iniciativa, mas lá fora você já enxerga algum movimento nesse sentido? Você acha que aqui no Brasil já tem algumas iniciativas? As grandes empresas que estão aqui no Brasil e estão fora, elas enxergam o funcionário como o maior ativo que elas têm dentro da organização. Enquanto as empresas não enxergarem os funcionários como ativos e somente enxergarem como número, elas de fato não vão sair dessa estagnação, inclusive de resultado financeiro, né? Os RHs eles têm que estar atentos e conversar para poder entender, porque muito do reflexo do resultado da pessoa, às vezes está dentro da própria rotina do dia a dia da pessoa. Os RHs hoje eles não se preocupam em entender o que está acontecendo na casa das pessoas. Às vezes as pessoas estão passando por situações em que elas não conseguem compartilhar, e isso vai determinar como que vai ser o resultado, se o resultado vai ser positivo ou negativo. Às vezes o simples fato de você entender a rotina de uma mãe que tem vários filhos e que ela precisa deixar o filho na escola, ler Tem a logística, né? A logística, enfim, cuidar da casa, né? E entender que ela já vai chegar cansada no seu ambiente de trabalho, você já consegue ter base para poder tentar trazer uma solução ou não. O home office ele é importante. Eu sou a favor do híbrido, tá? Não sou a favor do home office 100%, porque o brasileiro ele ainda não está preparado. Ele não está preparado ainda, mas isso vai ser uma tendência para o futuro.
Empresas como o Google, por exemplo, eles te dão uma demanda de trabalho, a gente já comentou isso, você entrega o resultado, a partir daí você pode ir para casa ou não, ou entregar o resultado da sua própria casa, né? Então, essa é a tendência que a gente tem a partir de agora. E eu acho que o ponto é, toda pessoa trabalha porque tem necessidade e todo empresário é patrocinador de sonhos das pessoas. No momento que você consegue se envolver com o sonho da pessoa e consegue patrociná-lo de forma saudável, você vai ter resultados financeiros muito grandiosos na sua empresa. Ou seja, a gente não está falando aqui de inteligência artificial, a gente não está falando de tecnologia, mas a gente está falando de conscientização. De lado humano, né? Exatamente. Então, a partir do, isso que você trouxe é brilhante, porque a partir do momento que a gente enxerga que o colaborador, de fato, é nosso maior ativo, quando você fala isso, eu falo assim, realmente, é verdade. Imagina que você acorda um dia, você é um empresário, e realmente todos os seus colaboradores se reúnem e falam assim, obrigado, a gente precisa de você, precisamos, mas é o seguinte, do jeito que tá, não tá bom, tá todo mundo saindo, acaba o seu negócio. Tá bom o negócio, cara. Acaba o É negócio, fecha Você as acha portas. que tá tudo, né? Tá tudo certo, não é? Então realmente, assim, a partir do momento que o líder ou a corporação, ela tem essa consciência de que o colaborador é o maior ativo, acho que vira a chave, você começa a ter condutas que coincidem ali com o meio ambiente de trabalho, com aquela pessoa individualizada, que eu acho que isso pega muito, eu acho que quanto maior a corporação, acaba ficando difícil para você fazer aquela individualização, é igual você trouxe, né? A gente deixa de ser, a gente começa a passar a ser um número, e acho que quando você entra nesse estágio, acho que fica muito danoso. E eu sou o carrasco aqui do episódio, né? Do quadro, e a gente vai partindo aqui pro bloco final, e eu queria que você deixasse um recado, seja para aquelas pessoas que estão enfrentando, talvez que seja uma doença, né? Ela foi diagnosticada com alguma doença mental que eu digo assim, um transtorno, algo do tipo, ou tá passando por alguma dificuldade, seja ela uma depressão ou uma perninha ali no burnout. Queria que você deixasse um recado, você que já passou por isso, uma mensagem também de conscientização para os líderes. Até, Bruno, complementar aqui a pergunta do Matheus, de repente uma pessoa que está assistindo o nosso programa agora, que de repente ela pensa o seguinte, poxa, é fácil falar, vocês estão indo no programa, tal, e tudo mais, né, mas você falou no início, você passou por uma situação delicada, você venceu, você superou, como você pode dar um recado para essa pessoa que está assistindo a gente, para ela poder cair na consciência que, poxa, problemas todos nós temos, né? Agora depende de como a gente encara esses problemas e quais são as ferramentas ou as fortalezas, né? Quem está em nossa volta que pode de repente ajudar a gente a se reerguer, né? Do ponto de vista empresarial, tem um dado interessante que eu quero compartilhar com vocês. Foi feita uma pesquisa com um número X de colaboradores para entender qual que é o benefício que o funcionário mais valoriza numa empresa, e o plano de assistência médica foi o que foi mais citado. Uhum. Ou seja, a pessoa, quando o empresário entende que ele é um patrocinador de sonhos, ele está entendendo que ele está levando sustento não para uma pessoa, e sim para uma família que tem filhos, que esses filhos vão crescer, vão se desenvolver, vão se tornar boas pessoas e vão se tornar pessoas conscientes que vão trabalhar, vão crescer e vão desenvolver a economia do país. Esse é um ponto, e isso fica como dica para os empresários entenderem a necessidade que as pessoas têm pessoalmente. Do ponto de vista de doenças e transtornos, eu fui uma pessoa que ficou 3 meses dentro de um quarto fechado, com insônias decorrentes e com desejo de suicídio decorrentes. Eu fiquei 2 anos dentro de um quarto onde o meu sono era um reloginho. Eu dormia às 10 da noite, acordava às 2 da manhã, ficava das 2 até às 6 acordado, e aí quando dava 6 horas eu sentia sono, mas eu tinha que acordar às 7 para poder ir trabalhar no dia seguinte. E eu passei por isso durante 2 anos. E a pessoa que ela está nesse estado, ela não tem força. Eu dei uma palestra sábado passado na igreja que eu faço parte, para conscientizar, porque às vezes também os órgãos religiosos e as igrejas se incluem nisso, eles são muito, você está com depressão, vai pedir para Deus que Deus te liberta. E não é bem assim, porque a fé, para ela ser potencializada, você precisa estar bem. E eu, quando eu estava dentro de um quarto fechado, eu não deixei de ser cristão, sou cristão desde a infância, mas eu não conseguia ter forças nem para orar.
E é esse que é o ponto. Toda vez que você conseguir observar pessoas nessas condições, você precisa levar ajuda para ela, nem que seja, olha, o que você está precisando? Está precisando de um médico? Eu vou te indicar. Está precisando de um terapeuta? Eu vou te indicar. E esses tipos de transtorno, a depressão, por exemplo, ela não se trata com remédio. O remédio, ele vai amenizar o sintoma, mas para que você tenha uma vida tranquila, uma vida de paz, você precisa passar por terapias de fato, né? Então, as pessoas que estão sofrendo, o primeiro ponto é identificar que realmente, de fato, está sofrendo aquilo e se ter essa autoidentificação e procurar ajuda, nem que seja para o parente próximo. Eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo mais. A partir daí, ela vai conseguir ter base para poder identificar quais são as causas desse problema para poder tratar, né? Às vezes, muitas vezes, a pessoa vai trabalhar todos os dias com desânimo, não consegue render no trabalho, fica com sono no ambiente de trabalho, até pessoas que são casadas, sexualmente ativas, não conseguem ter desejo sexual. E olha só que interessante, às vezes, não sei se é meio nojento eu falar isso, mas é importante. Às vezes até as fezes da pessoa indica que ela está tendo um transtorno ou não. Vocês sabiam que pessoas com depressão, elas têm continuidade de fezes líquidas durante muito tempo? E isso é reflexo do transtorno depressivo. E às vezes a pessoa não consegue identificar. Eu estou comendo como normal e as minhas fezes continuam daquela forma. É sinal de baixa de imunidade depressiva. Então esse é um ponto muito importante. Aquelas pessoas que realmente de fato estão precisando, elas precisam procurar ajuda, porque o mundo ele é muito melhor quando ele é potencializado, quando você consegue tornar um copo d'água algo feliz para você naquele momento. Inclusive, para finalizar com uma mensagem, seja grato. Seja grato a vocês que me convidaram para estar aqui hoje, seja grato para a pessoa que deixou você passar na faixa de pedestre que está dirigindo, seja grato à sua esposa que fez o alimento para você comer. Gratidão, ele é o reflexo daquilo que a gente é. Se você observa pessoas que não são gratas, é porque alguma coisa de errado tem ali. E aí esse é o primeiro ponto para você observar e ver que a pessoa precisa de algum tipo de ajuda. Porque muitas vezes o pedido de ajuda é silencioso. São pequenos sinais, né? E a gente não consegue ajudar. A gente tem perdido pessoas com profissões. O maior índice de suicídio estão em profissionais da área da saúde, enfermeiros e médicos, profissionais da área da segurança. Vocês não têm ideia o quanto de policiais que estão se matando todos os dias. Caramba. E são pessoas que estão ali treinadas para nos ajudar. Aí você olha um policial com uma má conduta e fala, mas, né, cai uma série de críticas ali, mas não sabe o que a pessoa está passando na casa dela, o que ela já passou, aquilo que ela presenciou, enfim, olhos de generosidade. Se você quer ser uma pessoa melhor, seja generoso, que aquilo que o Charles trouxe, tudo aquilo que a gente dá, volta. A gente só oferece aquilo que a gente tem. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Charles, e falando em gratidão, quero deixar aqui minha gratidão ao Estúdio Pontual. Pontual.digital aqui no Instagram. Então, se você quer procurar um estúdio, você precisa de uma localização com essa infraestrutura aqui maravilhosa que a gente está tendo aqui hoje. Esse programa aqui é um oferecimento aqui da Pontual, do Estúdio Pontual, que é pontual.digital no Instagram. Vai falar com o Wagner, uma grande pessoa que vai te ajudar na região aqui da Zona Leste, né? Exatamente. Então, para você que quer contar com uma estrutura aqui como a nossa, procure a Pontual, procure o Wagner. Ele está prontamente para te atender, seja de manhã, de noite, de madrugada. E você tem um cupom de desconto especial, que é o Power. Então, quando falar com o Wagner, fala Power! Aí ele vai saber e vai dar um desconto bem especial para você, viu? É os meninos do Não Power. sei de quantos por cento que é, porque vai ser maravilhoso. Perfeito. O que eu posso falar é menos de 100%, né? É abaixo. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos aí, mas vai valer a pena. Se eu quiser trazer meu podcast para cá e falar Power, quer dizer que eu vou ter um desconto. Traz pra cá. É bom saber, então. Pode trazer, Bruno. Bruno, e aqui a gente deixa uma singela lembrança. Muito obrigado. Esse aí é nossa lembrancinha, nosso baralho Power para ir para tempo de qualidade, para você passar aí com a família também, se divertir aí.
Porque time is money, né, cara? Essa é a ideia, hein? Exatamente. Muito bom, muito obrigado. Manda um recado, cara, também pra família, pra esposa, namorada. Redes sociais também. Redes sociais aí. Quem quiser também palestras, você trouxe muito conteúdo bacana aqui. Então, quem quiser que você faça algum trabalho em empresa, você falou também de igreja, alguns outros espaços que possam te procurar e acompanhar o seu trabalho, né? Minha principal rede social hoje é o Instagram, né? Só procurar Bruno Talarico Oficial. Talarico às vezes dá uma dualidade aí de interpretação, mas só para vocês saberem, o meu nome ele tem origem na família real italiana, tá? Então, isso que foi trazido para o Brasil aí é culpa do Zeca Pagodinho lá em 1982, enfim. Mas a gente está disposto a ajudar, seja dando uma palestra, seja fazendo um atendimento de hipnose. Não falei sobre isso hoje, mas é bem interessante. Tem oportunidade, né? Bem interessante. Eu sou hipnoterapeuta, sou psicanalista, a gente consegue ajudar de determinadas formas aí. E a minha principal rede social é Bruno Talarico Oficial, é só procurar por lá. Deixar um abraço aí, porque hoje eu divulguei para várias pessoas que eu viria aqui, deixar um abraço para os meus colegas de trabalho, que provavelmente vão assistir posteriormente. Tô com uma amiga de infância hoje aqui, que é a Amanda. Será que a gente pode quebrar o protocolo? Pode, claro. Vem cá, Amanda. Vem aparecer aqui. Chega aí, Amanda. Vem o pessoal vai achar que é mentira dele. Vai achar que é... A Amanda é minha amiga de infância, a gente estudou junto e a gente mantém a amizade até hoje. Não sei quantos anos de amizade, né? Mas se quiser falar aqui, fala um pouquinho aqui, Amanda. Manda um beijo, Amanda. Manda um beijo pro pai, pra mãe. Beijo pra família, meus filhos, meu esposo. Esse daqui é amigo de longa data, quase 20 anos. Há 20 anos, perfeito. Então é isso. Deixar um abraço aí para todo mundo que vai assistir ainda, né? E podem contar comigo pro que precisarem, né? Eu tenho, inclusive, uma ação social que eu faço, né, que é a psicanálise com preço popular, né? Então, às vezes eu atendo até de graça, mas tudo aquilo que é ofertado sem valor, às vezes as pessoas não dão muita importância. Mas eu tenho essa ação social que eu faço, que é a psicanálise a preço popular. Então, quem estiver precisando, não fica no apuros, não. Pode procurar que a gente está aqui disposto para ajudar. Não, gratidão demais, Bruno. Você é um cara incrível aí, eu tenho muita consideração por você aí. E eu te falo assim, novamente aqui, ó, publicamente, né? Se não fosse também por você, você é uma dos responsáveis por ter me ajudado a colocar esse projeto aqui de pé do Power Up e também do podcast aí, para ter destravado, né? Então, obrigado aí de verdade, tenho muita gratidão aí, viu? Eu fico muito orgulhoso de ver vocês aqui hoje dessa forma. E para mim é uma honra estar aqui aprendendo com vocês. O meu lema é aprendizado. Vocês... Não fui eu que trouxe base aqui. Eu saio muito agradecido por esse convite. Eu espero ter outras oportunidades para a gente falar de outros assuntos. E aprender também, eu quero aprender sobre Pix e tudo mais. Bora lá, cara. Eu fui gerente financeiro em empresas aí durante os últimos 15 anos. E eu tenho muito para aprender com vocês também. Então, obrigado. Charles, recado final? Recado final aqui, cara. Gratidão, obrigado por mais um episódio aí. Obrigado. Quero deixar aqui um recado para você que está em casa, que não se esqueça, hein? Acesse lá estúdio, né, pontual.digital, @pontual.digital, faça igual o Bruno. Use o cupom POWER, que você vai ter um desconto bem interessante aí, bem legal aí pro Wagner, viu? Então, obrigado, pessoal, por mais esse episódio. Time is money. Oi, yes. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, hein? Empreendedores e empreendedoras, vão pra cima.